Bom dia. Bom dia para quem entrou depois que eu saudei as que já estavam. Deixa eu ver aqui. A Probia precisou resolver uns problemas pessoais hoje, e aí eu vou acompanhar a aula com vocês. Ela deixou o que era para fazer hoje de cronograma, e acho que já vou organizando aqui para a gente começar. Ela disse que deixou para vocês fazerem em casa algumas páginas do livro didático, e nós vamos fazer a correção, e depois vamos ver mais algumas coisinhas do... Hoje vai ser só o livro didático. Deixa eu só conferir aqui que eu anotei. Isso, hoje é só didático. Deixa eu já aqui espelhar. Deixa eu organizar aqui a página. Vocês do nono nunca mais vieram à escola, é a única turma que está só ainda de casa. Todo mundo ficou, acho que, na preguiça, né, de vir à escola, achou mais prático ficar de casa. Nunca mais vi os alunos do nono aqui. Estavam vindo poucos, mas alguns estavam vindo. Vamos lá, gente. Bia deixou para fazer a correção dessa página 49, a partir da 49 até a 55. E aí, nessa página 59, esse organize as ideias, que ele serve para fazer uma revisão. Deixa eu ver aqui onde é que eu... Prontinho. Bom dia, bom dia. Eu vou pedir só para quem, se alguém ainda está com a câmera desabilitada, que habilitem, por favor. Nós temos aqui uma tirinha, vocês estão vendo tirinha, eu percebi que
vocês estão trabalhando, retrabalhando, né? Porque isso aqui é um assunto que se vê muito no sexto ano, quando começa a estudar a tirinha, as características, o tipo de linguagem, alguns recursos que são usados. Vocês estão vendo isso novamente. E aqui vocês leram essa tirinha, e eu vou pedir para a Carol ler essa letra A, Carol, para a gente. E se você respondeu, diga o que você colocou como resposta, por favor. Tá. Lê a tirinha já? Você pode ler a tirinha. Tá bom. Pronto, introdução teórica, resumo, conclusão, procedimento experimental, bibliografia. Agora só falta fazer o experimento. Considerando as etapas de elaboração de uma pesquisa, explica a ironia do último quadrinho. Cara, tá mesmo problema que eu. O cachorro não consegue se controlar. Produção, esse é uma site, muito. Então, aqui ele fala de ironia. A ironia é um recurso muito usado nas tirinhas, porque geralmente nas tirinhas o humor e a ironia estão bem atrelados, né? Então é preciso você compreender essa ironia, esse humor. E eu sempre falo com os meus alunos. Já tive aluno que quando eu perguntava assim, onde está o humor da tirinha? E o aluno dizia que não tinha humor, porque ele acreditava que o humor era você gargalhar, você dar risada. E o humor não vem dessa ideia, né? Não só. Então, aqui na letra A, ele pergunta assim: considerando as etapas de elaboração de uma pesquisa, explique a ironia presente no último quadrinho. Rafa, responde aí para a gente, Rafa, onde é que está essa ironia? Qual é essa ironia desse quadrinho da primeira questão? É que ele mostra que eles copiam e colam tudo da internet sem fazer a prática, que é o experimento da pesquisa. Isso também. E porque como eles estão fazendo um experimento, no experimento, primeiro você faz a parte prática, para depois fazer as anotações, mostrar o que aconteceu, passo a passo. Então, no caso aqui, ele fez o processo de trás para frente. Como é que você vai escrever, como o Rafa colocou, ele pegou na internet, porque não tem como você escrever como algo aconteceu se você ainda não fez essa experiência. Então, é por isso que aí está a ironia, né? Num trabalho normal, num experimento normal, primeiro experimento, depois as anotações, a partir do que você está observando. Então, a gente consegue perceber também, eu sempre digo, porque às vezes quando você pede para um aluno fazer, produzir uma tirinha ou produzir um desenho, ele acha que o desenho tem que ser idêntico a uma pessoa, a uma expressão de uma pessoa. E aqui você percebe, ó, ele não coloca olho, nariz, boca, porque às vezes tem gente que tem dificuldade para fazer algumas dessas coisas. Então, nem sempre para você produzir uma tirinha, você precisa criar pessoa idêntica a uma foto. Você pode usar sua criatividade, não colocar aí detalhes que você tem dificuldade de fazer. Eu gostava muito de desenhar, mas eu tenho uma dificuldade enorme para fazer mão. E aí você vê aqui, ó, a mão deles não tem os detalhes dos dedos, de unhas. Então, isso pode ajudar também. Vamos ver aqui a página 50. Sofia, lê para a gente essa letra B. E, se possível, Tá. já veja como conseguimos respondê-la. As etapas e os procedimentos de uma investigação envolvem uma ordem lógica. Numere as informações de acordo com a sequência de uma pesquisa. Isso. Então, de acordo com o que a gente imagina que vai ser a organização de uma pesquisa, o passo a passo, né, na ordem cronológica, porque os colegas aqui que nós vimos na tirinha, eles não respeitaram a ordem cronológica de um experimento, começaram pelo fim.
Então, como é que nós podemos organizar aqui essas etapas que ele traz, enumerando-as? Vamos ver, conclusão. Os colegas começaram pela conclusão. Mas a conclusão, será que seria a primeira etapa de um experimento? Não, né? Então, aqui a gente já percebe que ela não vai ser a número 1. Depois nós temos definição do objeto de pesquisa, definição dos objetivos, resultados e metodologia. Que metodologia é o processo, como é que você vai fazer? Você precisa pensar no passo a passo e esse passo a passo seria a metodologia. Então, aqui nós temos 5 etapas. A conclusão seria qual das etapas? A última. A última, né? Então, a conclusão vai ser a número 5. Definição do objeto de pesquisa. Essa daí vai ser qual das etapas? É o primeiro, não é? Isso, perfeito. A primeira. Definição dos objetivos. Do ou dos objetivos? É o segundo. O segundo, muito bem. Os resultados. Quarto. E, por último, a metodologia, que é o terceiro. Eu primeiro preciso identificar qual vai ser o meu objeto de pesquisa. Depois, o que é que eu quero disso, que é o meu objetivo. Também aí, como consequência, nós vamos ter a metodologia, que é como esse trabalho vai ser desenvolvido, os resultados dele, por último, a conclusão. Na segunda questão, ele pede para a gente completar esse quadro que é um esquema, falando sobre as orações subordinadas adjetivas. E aí ele deixa faltando algumas palavras para completar, e aí eu vou ler o trecho e vou pedir para, eu acho que é Maria Clara, isso, né? Responder as palavras que estão faltando. E aí nós temos assim, as orações subordinadas adjetivas, e aí temos um espaço, generalizam a informação, aplicando-a à totalidade dos seres que qualificam. São separadas por... Eu não fiz, mas vamos lá. As orações subordinadas adjetivas. Eu não vou lembrar. No final ele está falando que elas são separadas por... Qual é o sinal aí de pontuação que se usa para separar as orações subordinadas adjetivas? O que ela está dizendo aí? Alguém lembra? Pode falar? Pode. É as adjetivas explicativas e são separadas por vírgula. Perfeito, Carol. São as adjetivas e elas são separadas por vírgula. E olha que interessante, ele vai dizer aí qual é a intenção dela, qual é a ideia que ela passa, que é generalizar a informação, aplicando-a à totalidade dos seres. E no segundo espaço, nós temos falando agora sobre o outro tipo de oração subordinada adjetiva, que são as... Quem pode dizer aí qual é o outro tipo das orações subordinadas adjetivas? Restritivas. Perfeito, são as restritivas. E olha, as restritivas, elas individualizam a informação, aplicando-a apenas a alguns seres. Então, além da vírgula, quando nós vamos falar de adjetivas, nós precisamos entender a diferença de sentido, que uma estabelece em relação à outra. Aqui nós temos um texto que vocês leram para fazer essa análise. O título do texto é Lei de Jô, a hipocrisia de cobrar honestidade dos outros e não enxergar os próprios deslizes. Nós estamos, nos últimos tempos, nós vimos muito isso. As pessoas, eu falo sempre para os alunos em relação à rede social, porque a gente precisa ter uma maturidade para perceber que nem tudo aquilo que é dito em público é feito no individual. Então, nem tudo aquilo que é mostrado na sua totalidade é realmente o que as pessoas vivem quando as câmeras estão desligadas. E aí, algumas pessoas elas tendem a querer comparar suas vidas com a perfeição da vida dos outros.
Então, isso aí é o que ele fala da questão da hipocrisia, né? Muita gente que parece o tempo todo feliz e faz com que as outras pessoas queiram estar o tempo todo feliz, mas elas têm os momentos que não estão assim e não mostram. Então, a gente precisa estar o tempo todo observando que a gente que faz o nosso padrão e não o que a gente hoje coloca como influência, né? Porque as pessoas que hoje vivem das redes sociais, elas assumiram o papel de influenciadores. Então, a gente precisa ter bastante cuidado com as coisas que a gente acaba vendo nas redes sociais. Mas aqui nós temos esse texto que vocês já leram para responder as questões. E a letra A diz assim: nesse artigo, qual fenômeno está sendo chamado de lei de Joule? Quem leu o texto e respondeu qual é esse fenômeno que foi nomeado assim como lei de Joule? Qualquer um pode responder, se fizeram em casa. E aí, ninguém leu o texto? Ninguém fez a parte dessa página 51? Professor, eu coloquei o ato contraditório de cobrar a honestidade dos outros e não admitir a própria desonestidade. Perfeito, Rafa. Mesmo sem ler a história toda, né, todo o artigo, só pelo título já passa essa ideia, quando ele fala da questão de cobrar a honestidade dos outros e não enxergar os próprios deslizes. Então, esse aí é o que está sendo chamado essa lei. E a letra B diz assim: assinale os períodos que contêm uma oração subordinada adjetiva. Então, vocês já aprenderam que as orações subordinadas adjetivas, quando elas não são restritivas, né, quando elas são desenvolvidas, elas são introduzidas por uma palavra que nós chamamos de pronome relativo. E qual é a ideia do pronome relativo? A palavra ela é autoexplicativa, né? Ela se relaciona com um termo antecedente. E aí nós vamos observar, vocês observaram, na verdade, essas quatro frases, esses 4 períodos, e perceberam aí onde estão essas orações subordinadas adjetivas. Então, na primeira nós temos assim: Jô deu um leve empurrão no zagueiro, que acabou pisando na perna do goleiro. Essa daqui é uma oração subordinada adjetiva? E aí, sim ou não? Vocês marcaram, ou se fosse numa avaliação, vocês marcariam essa como sendo uma oração subordinada adjetiva? Jô deu um leve empurrão no zagueiro, que acabou pisando na perna do goleiro. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês com relação ao que? Ao pronome relativo que. Como eu falei para vocês, eles precisam estar ligados com um termo que foi falado antes. Então, quando diz assim, Jô deu um leve empurrão no zagueiro, que acabou pisando na perna do goleiro. Quem foi que acabou pisando na perna do goleiro? Porque esse que... Isso, Rafa, porque o que está substituindo o nome que veio antes, né? Então, ele está substituindo zagueiro. Então, o que é um pronome relativo, porque ele está fazendo essa menção a algo que foi falado antes. Então, isso aí é uma dica que, se é pronome relativo, vai me passar a ideia, sim, de oração subordinada adjetiva. Já na segunda frase, olha o que acontece. O árbitro Luiz Flávio entendeu que esse que, ele não está ligado a uma pessoa que foi mencionada antes, ou a algum lugar, ou a algum objeto. Ele está só fazendo uma ligação aí entre as orações. Ele aqui é conjunção. Ele não é pronome relativo. E uma dica que eu dou para vocês, né, que a gente vai fazendo algumas observações, o que ele está ligado ao verbo entendeu. Entendeu que. Já na oração de cima, nós tínhamos o zagueiro que. Então, o zagueiro é um substantivo e o que está ligado a esse substantivo.
Já na segunda frase, o que está ligado a um verbo, né? Fazendo essa ligação entre as orações. Então, a primeira, ela é uma subordinada adjetiva, mas na segunda, nós não temos uma subordinada adjetiva. Aí agora eu gostaria que vocês olhassem esses dois pares de frases aí do final, porque uma também é uma subordinada adjetiva e a outra não. Então, olhem para a palavra que e vejam em qual das duas frases ela está se relacionando com um termo anterior e em qual delas está só fazendo a ligação entre as orações. Vejam se vocês conseguem perceber isso. Eu vou ler aqui essa terceira e a quarta frase que diz assim: Jô marcou o gol que deu vitória a seu time. E na última nós temos: o autor defende que boa parte da sociedade brasileira é hipócrita. Então, qual dessas duas aí vai ser uma subordinada adjetiva? Jô marcou o gol que deu vitória a seu time. Perfeito, porque esse que agora está se relacionando com gol. Então, aí nós temos uma oração subordinada, quando o que ele está relacionado com a palavra antecedente, fazendo essa substituição. Isso aí, gente, é um recurso muito bom também na hora de produzir textos, porque o que é que se cobra muito no Enem? Não é só você produzir um texto que tem uma boa ideia, mas também que você faça essas ligações coesivas. Então, o pronome relativo, ele faz com que eu elimine bastante repetições. Eu vou usá-lo para falar de algo que está mencionado logo anteriormente, sem precisar repetir esse termo. Então, isso é algo muito bom na hora de você produzir. Na segunda questão, nós temos assim: classifique as orações destacadas e explique a diferença de sentido entre os períodos a seguir. Então, vocês já perceberam que não só o uso da vírgula, porque algumas pessoas, né, aprenderam, eu aprendi assim, vi entender melhor depois, que a vírgula, ela não é marcada só, ela não é só marcadora de pausa. A vírgula, ela tem função sintática. Por exemplo, se eu perguntasse aqui, qual é a função sintática das vírgulas na primeira oração? Ela está separando uma oração subordinada adjetiva. Então, ela tem uma função sintática. Só que, além da função sintática, ela também vai estabelecer uma diferença de sentido. Vocês já viram no esquema da página 50, que diz que as explicativas, que aqui usa vírgula, ela passa uma ideia de generalização, né, de falar de todos os seres, a ideia de todos. Já a restritiva, olha o próprio nome, né, restritiva, ela vai falar apenas de um grupo, ela vai falar apenas de alguns seres. Então, vamos ver a diferença que tem a oração, o primeiro período para o segundo período, que diz assim: os internautas que se lembravam bem do jogo criticaram durante a atitude de jogo. E a segunda diz: os internautas que se lembravam bem do jogo criticaram durante a atitude de jogo. Então, qual seria aqui a diferença de sentido da primeira para a segunda, o segundo período? Quando ele fala assim, os internautas que se lembravam bem do jogo. Olha só, esse aqui passa uma ideia de generalização, a ideia de todos, né? Então, como é que seria explicado isso dentro dessa frase? Alguém consegue perceber aí essa diferença? Que todos os internautas se lembravam bem do jogo. Perfeito. É uma Muito oração bom. subordinada adjetiva explicativa. Perfeito, Rafa. Ele está falando aí que todos os internautas lembravam. Então, se eu tenho 100% de internautas que participaram dessa situação, 100% lembraram, porque aí está falando de forma geral. Então, quando eu uso a vírgula na oração subordinada adjetiva, eu estou passando uma ideia de todos, né? Já na segunda, quando ele diz os internautas que se lembravam bem do jogo, ele não está falando aí mais de todos. Ele está falando que de 100%, apenas alguns se lembravam. Então, olha aí a diferença. Na primeira frase, todos os internautas
se lembravam bem do jogo. Na segunda, de todos os internautas, apenas alguns se lembravam. Então, na primeira nós falamos de todos e na segunda nós estamos falando apenas de parte deles, tá? Deixa eu pensar aqui numa frase para vocês. Enquanto vocês estão aí, quem não formulou bem a resposta, ou quem precisa completar, enquanto vocês fazem isso, eu vou pensar aqui numa frase para a gente tentar analisar também. Isso, olha só, veja uma frase que eu pensei aqui, o período. Os estudantes do nono ano, vírgula, que fizeram o exercício, vírgula, tiveram um bom resultado. Essa aqui seria uma explicativa. Mas aí também se eu pensar nela restritiva, qual vai ser a diferença de sentido de uma para outra? Quando eu digo que os estudantes do nono ano que fizeram o exercício tiveram um bom resultado, colocando e tirando a vírgula. Quem consegue me explicar aí a diferença de sentido de uma para a outra? Com as vírgulas, você vai mostrar que todos eles fizeram o exercício. Sem as vírgulas, é só uma parte. Perfeito. Então, na primeira, eu estou falando que todos fizeram e todos tiveram um bom resultado. Na segunda, eu estou falando, quando eu não uso a vírgula, eu estou dizendo que de todos os estudantes, apenas alguns fizeram e apenas essa parte teve um bom resultado. Então, além de observar o uso da vírgula, né, eu acho que a oração subordinada adjetiva ela é uma das subordinadas, é a do grupo mais fácil que tem. Só que aí nós precisamos observar não só o uso da vírgula, mas também o sentido, porque a gramática, por muito tempo, ela foi estudada só como regra, mas aí nós precisamos usar a gramática dentro da construção de textos. Então, na hora de produzir um texto, que eu for construir uma frase, eu preciso lembrar que se eu uso a vírgula, eu estou falando de todos, e se eu não uso, eu estou falando de parte desse todo. Então, nós precisamos levar o conhecimento gramatical para a produção, né? Hoje em dia é muito mais cobrado dos alunos a sua aptidão na hora de se comunicar, tanto oralmente como de forma escrita. Então, isso é muito levado em consideração. Aí nós temos aqui a terceira questão, que é para marcar verdadeiro ou falso. Ele também coloca aí dois pares de períodos, né? Dois períodos em que foram usadas vírgulas e o primeiro que não foi usado. Então, nós já sabemos classificar a que não usa vírgula e a que usa vírgula. E aí as frases são assim: os jogadores que levam vantagem na base da malícia deveriam repensar suas atitudes. E na segunda nós temos: os jogadores que levam vantagem na base da malícia deveriam repensar suas atitudes. Então, primeiro nós temos, eu vou ler, vocês podem falar, eu vou escolher aqui. Isa, faz assim, Isa. Lê a primeira frase e já diz se é verdadeiro ou se é falso. Não é Isadora, é só que está com o nome Isa. Eu não sei a diferença de uma para outra ainda. Senhora, desculpa, o que é para ler? Na terceira questão, esse espaçozinho para colocar verdadeiro ou falso, você vai ler o primeiro e vai dizer se é verdadeiro ou se é falso. Tá bom. Analise os períodos a seguir e assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 1. Os jogadores que levam vantagem na base da malícia deveriam repensar suas atitudes. 2. Os jogadores que levam vantagem na base da malícia deveriam repensar suas atitudes. Primeiro parênteses.
Nos dois períodos, entendemos que todos os jogadores deveriam repensar suas atitudes? Sim. Verdadeiro? E aí, todo mundo concorda com Isa que nas duas estabelecem o mesmo sentido que todos os jogadores precisam repensar suas atitudes? Aí ele está falando de totalidade, né? Na primeira e na segunda então são todos. não. É falso, falso. Falso, né, Isa? Nossa, Porque a desculpa. gente já falou que a explicativa fala de todos, mas a restritiva apenas de uma parte. Então, é falsa. Agora, Isadora, leia outra frase, Isadora, por favor, e diga como é que você assinalou. O período sugere que apenas alguns jogadores levam vantagem na parte da malícia. Eu coloquei verdadeiro. Perfeito, apenas alguns, né? Porque a primeira ela é uma restritiva. Então, apenas alguns jogadores é que levam vantagem na malícia. Deixa eu ver aqui. Luiz, lê pra gente, Luiz, a terceira, por favor. Leia. 3. Analise os períodos a seguir, sinale V para as afirmativas verdadeiras e S para as falsas. Os jogadores que levam vantagem na base da malícia deveriam repensar suas atitudes. 2. Os jogadores que levam vantagem na base da malícia deveriam repensar suas atitudes. Agora leia a terceira frase, a terceira do parêntese, o terceiro parêntese, e diga se é verdadeiro ou se é falso. Nos dois períodos, entendemos que todos os jogadores deveriam repensar suas atitudes. Não, Verdadeiro. Luiz, o terceiro parêntese. Qual é isso? Esse aqui, ó, o segundo. Ah, tá. O segundo período é ofensivo aos jogadores, por insinuar que todos agem com malícia para levar vantagem. E aí, o segundo está usando a vírgula, né? Quando usa a vírgula, nós sabemos que ele está generalizando. Então, será que o segundo período ele é ofensivo aos jogadores? Porque está generalizando, está dizendo que todos os jogadores levam vantagem na base da malícia? Sim. Sim. Né? Essa aí é uma explicativa. Já está falando como se todos os jogadores levam vantagem na malícia. Então, está sendo ofensiva, por quê? Porque nem todos os jogadores agem dessa forma. A quarta frase, Carol, lê para a gente, Carol, por favor, a quarta. A quarta. Os dois períodos apresentam oração subordinada interrompida pelo pronome relativo que. E é isso, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Todas as orações subordinadas adjetivas, elas são introduzidas por um pronome relativo. Isso aqui já é parte da oração mesmo, da organização delas. Nas outras subordinadas, vocês aprenderam que são usadas conjunções. Mas nas subordinadas adjetivas, o que é usado é um pronome relativo. Aqui na quarta, assim, o primeiro período contém uma oração subordinada adjetiva restritiva e o segundo, uma oração subordinada adjetiva explicativa. Verdadeiro ou falso? E aí, a primeira é uma restritiva e a segunda é uma adjetiva? Isso está correto? Verdadeiro. Verdadeiro, Carol, muito bem. Deixa eu ver aqui. Na página 52 agora, nós temos uma tirinha de Armandinho. Esse garoto super esperto e super crítico. E aí vocês leram que diz assim: a palavra corrupção tem origem do termo latim corrupta, que significa coração corrompido, quebrado, que se deixou estragar, deterioração das características originais de algo. E aí ele pede para você reescrever o período a seguir, fazendo as adaptações necessárias para que a oração subordinada adjetiva se torne reduzida de gerúndio. Então, vocês já viram as outras reduzidas. Quando eu pego uma oração desenvolvida e vou reduzi-la,
qual é a primeira coisa que eu faço? Qual é a primeira coisa que eu vou mexer? No que? No que, Carol? Perfeito. Quando é uma subordinada adverbial ou uma subordinada substantiva, nós mexemos na conjunção. Já aqui nós vamos mexer no que. Então, o que é que acontece com ele? Ele some, né? Ele some. E eu vou pegar o verbo da segunda oração e transformá-lo em gerúndio. Então, como é que vai ficar esse período? A palavra corrupção tem a origem do termo latim corrupta, que significa coração corrompido. Então, como é que vai ficar agora esse segundo pedacinho aqui, que é a oração subordinada? Significando coração corrompido? Perfeito, Rafa. Significando coração corrompido. Então, essa é a forma de fazer uma oração reduzida. Você elimina a palavra que liga as orações e mexe no verbo. Fazendo aí, nós temos 3 formas, né, nominais dos verbos que fazem parte das reduzidas, que é o gerúndio. Quem lembra das outras 2, quais são? Infinitivo e particípio. Perfeito, muito bom. Aqui nós temos uma tirinha de Calvin, e Calvin diz assim: hoje fiz uma experiência científica. Sabes como os mapas mostram sempre o norte em cima e o sul embaixo? Quis ver se era verdade. Que descobriste? Pouca coisa. A tua bússola não resistiu à viagem para sul do amo da árvore. A minha bússola? Diz-me quando comprares uma nova. O meu livro, O Jovem Cientista, diz para não nos desencorajarmos com eventuais contratempos. Então, na letra A tem assim: escreva o objetivo da pesquisa. Qual era o objetivo da pesquisa de Calvin? A gente já percebeu aí que ele não conseguiu um bom resultado, né? Mas qual era o objetivo dessa pesquisa? Qual foi a intenção dele? Provar que o norte sempre aponta para cima e o sul sempre aponta para baixo. E isso ele quis ver se realmente sempre era desse jeito, né? Então ele foi lá fazer essa experiência, esse experimento. E na letra B ele diz: descreva a metodologia empregada. Então, descreva o passo a passo do que Calvin fez para comprovar se era sempre desse jeito. Então, o que é que ele fez? Aqui nós temos, ó, sabe que os mapas Ele foi mostram... procurar uma bússola para ver se era. Primeiro ele pegou a bússola, né? Depois ele fez o quê? Olha o que diz o segundo quadrante. Depois ele foi tentar ver. Depois ele foi tentar ver na bússola, só que daí ele não conseguiu. E aqui no terceiro quadrinho, ó, olha o que ele fala. Quando o pai pergunta, né? O que você descobriu? Aí ele diz: pouca coisa. A tua bússola não resistiu à viagem para sul do amo da árvore. Então, vejam só, o que foi que ele fez? Ele subiu. Ele subiu na árvore e foi tentar seguir. Ele subiu e depois ele fala que ele não resistiu à viagem de sul. Sul, quando a ideia de norte e sul, quando ele sobe na árvore e ele fala aí que ela não resistiu à viagem para o sul. Esse sul está onde? Embaixo. Ele né? jogou a bússola. Ele jogou a bendita da bússola. E a bússola não resistiu a essa viagem que ele fala, viagem para sul do amo da árvore. Então, esse foi o passo a passo. Ele pegou a bússola, subiu na árvore, lá do alto ele jogou essa bússola para baixo, a fim de ver se ela indicaria mesmo o sul, só que ela não indicou foi nada, né? Porque depois que ela caiu... Calvin ele é a mistura de criança traquina com um adulto crítico e observador, né? Então faz essa mistura de características aí das fases.
Na sexta questão, ele pede para você reescrever os períodos, transformando os termos destacados em orações adjetivas. Vejam só, aqui nós temos um adjetivo. Todas as palavras que estão destacadas são adjetivos. Por quê? As orações subordinadas adjetivas, tanto as restritivas quanto as explicativas, elas vêm trazendo características. Então, aqui ele coloca para você as palavras, né, os adjetivos, para transformar em oração subordinada adjetiva. O que é que tem que ter uma oração? O que é o centro de uma oração? O verbo. Então, eu preciso introduzir um verbo além do pronome relativo, que nós já vimos que ele é que abre a oração subordinada adjetiva. Então, olha o que aconteceu. Não gosto de filmes demorados. Aí, para transformar isso aqui em duas orações, ficou não gosto de filmes que são demorados. Então, ele introduziu o que é o nosso pronome relativo, e introduziu o são, que é o verbo. Então, como é que fica aí essa letra A que diz assistir a cenas comoventes? Assistir a cenas que são comoventes. Isso, assistir a cenas que são comoventes, ou ainda poderia colocar assistir a cenas que comovem. As duas formas estariam corretas, né? Muito bem. A letra B tem assim, ela tem um olhar fascinante. Ela tem um olhar que é fascinante. Isso, ela tem um olhar que é fascinante, ela tem um olhar que fascina. Rafa também deu aí uma resposta boa, né? Você só faz a transformação. Você, na verdade, pode transformar o adjetivo em verbo, que foi o que Carol fez, né? Que fascina. Quando falar aí também que comovem, na letra A. A letra B diz assim, Mauro tem atitudes irritantes. Mauro tem atitudes que são irritantes ou que irritam. Muito bem. Nós temos mais duas frases aqui na página 53, que diz assim, existem gases mortíferos. Existem gases que são mortíferos. Isso, existem gases que são mortíferos. E poderia também ser, existem gases que matam. As duas formas aí estaria dentro daquilo que é a oração subordinada adjetiva. E a última tem assim, há insetos transmissores de doenças. Há insetos que transmitem doenças. Isso, há insetos que transmitem doenças ou há insetos que são transmissores de doenças. Perfeito, muito bom. A sétima questão pede para que você destaque as orações adjetivas dos períodos a seguir. Então, onde está a oração subordinada adjetiva de mal podia encobrir a tristeza que o minava? E aí, onde é que eu posso destacar? Perfeito. Que o minava vai ser a subordinada adjetiva. Na letra B, nem tudo que reluz é ouro. Que reluz é ouro. Na verdade, vai ser, vejam só, nós temos que ter duas orações, né, para ser um período composto, por subordinação e ser uma oração subordinada adjetiva, a gente precisa ter uma oração na primeira e uma oração na segunda. Se você separa que reluz é ouro, eu vou ter nesse mesmo ponto aí dois verbos, eu vou ter reluz e vou ter o é. Então seria só que reluz? Perfeito, Carol. Então, aqui vai ser só que reluz, porque a outra parte é a oração principal, faz parte da oração principal. Letra C. Existem muitas pessoas que fazem o bem ao próximo. Que fazem o bem ao próximo. Agora, isso, que fazem o bem ao próximo. Pronto. Aí nós temos assim, como se classificam as orações adjetivas nos três períodos acima? As três têm a mesma classificação ou são de classificações diferentes?
Tem a mesma classificação. Então, as três são o quê, gente? Elas são restritivas. Perfeito, Carol. As três são restritíveis, né? O uso da vírgula aí já me diz isso. Não foi usado a vírgula, então eu tenho uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Mais uma vez, ele pede para que vocês expliquem a diferença de sentido da... É o mesmo período, né? Só é mudado aí o uso da vírgula, que a primeira não tem, a segunda tem. Aí, Isadora, você poderia dizer para a gente o que é que você observou em relação à diferença de sentido das duas? Você pode ler e tentar explicar a diferença de sentido, por favor? Da 8, né? Oi? Ah, 8, sim. Tá. Explica a diferença. Tá. 1. Os alunos dessa sala que têm nota acima da média poderão concorrer à vaga ofertada. 2. Os alunos dessa sala que têm a nota acima da média poderão concorrer à vaga ofertada. Eu coloquei que a diferença é que uma delas generaliza e a outra especifica. Que a primeira, ela especifica e a segunda generaliza. Isso. Então, na primeira eu estou falando que só os alunos que têm nota acima da média que vão concorrer à vaga. Eu estou falando de parte, né? Então, nem todos os alunos têm essa nota acima da média. Já na segunda, eu estou falando que todos os alunos têm nota acima da média e todos vão concorrer a essa vaga. Então, Isadora trouxe essa ideia bem colocada da questão de generalizar e falar de uma parte, e aí, só trazendo essa explicação para o que a frase está falando, é isso. Na primeira, eu estou dizendo que parte desses alunos tem nota acima da média. Na segunda, eu estou falando que todos têm e todos vão concorrer. Nona questão. Assinale a alternativa em que o termo destacado é um pronome relativo. Depois justifique sua resposta. Então, nós já vimos que nem todo o que é um pronome relativo. O que também pode ser uma conjunção. Então, olha as frases. Minha mãe disse que... Eu vou ler só até o que para vocês entenderem que já mostra para a gente quando ele é um pronome relativo. Ó, minha mãe disse que... O funcionário que, todos compreenderam que. Então, qual das três aí, o que, é um pronome relativo? Minha mãe disse que voltaria logo? Não. Porque, Carol, quando você fala que essa primeira aqui é um pronome relativo, esse que aqui, ele está se relacionando com que palavra anterior? Ó, minha mãe disse que. Esse que é conjunção integrante. Isso, esse que aqui, ele está só ligando essas duas orações. Ele está, nesse caso, se relacionando com o disse. É a mesma coisa que acontece na terceira. Todos compreenderam que a palavra anterior ao que é um verbo. E quando ele é pronome relativo, a palavra anterior a ele vai ser geralmente um substantivo, que pode ser o nome de um lugar, a pessoa, ou aqui, no caso, o funcionário. Né? Então, ele é um pronome relativo, e aí, na linha aqui de baixo, como explicação, você pode colocar que ele pode ser substituído por o qual, que também é uma dica. Quando eu posso substituir por o qual, ele é um pronome relativo, se eu não puder, ele é só uma conjunção, como o Rafa falou. Então, essa seria a explicação para a gente. E uma coisa é sempre buscar que palavra o que está se relacionando. Então, quando eu encontro isso, fica bem fácil para diferenciar uma coisa da outra. No final da página 53, nós temos um texto, né, que termina na página 54. E aí, na página 55, que é a última página de correção, depois nós vamos falar um pouquinho novamente sobre Anne Frank. E, na verdade, eu nem lembro, acho que foi com... Não foi com o nono, foi com o 8º ano, que nós falamos ontem também sobre ela. Deixa eu ver aqui, foi demais. Pronto. Nós temos aqui um fragmento e ele pede para que você, sobre o texto citado,
Responda. Esse trecho aqui faz com que o leitor perca o interesse pela leitura? Ele resume a discussão central do texto? Ou ele dá ao leitor informações do texto de forma detalhada? E aí, eu vou ler, diz assim: pesquisa americana constatou que há o dobro de chance de as crianças aceitarem comidas mais saudáveis quando são informadas sobre vantagens em linguagem fácil. Então, isso aqui está fazendo com que o leitor perca o interesse, resume a discussão central do texto, ou ele dá informações de forma detalhada. Qual seria dessas três opções a correta? Eu coloquei que resume a discussão central do texto. Perfeito. Não pode ser detalhada porque aqui não há uma descrição. Ele está só falando aí de forma bem objetiva o que é que o texto vai comentar. Deixa eu ver aqui onde é que isso aparece. Isso, é na linha fina, né? Que essa linha fina, ela geralmente aparece logo abaixo do título e ela traz uma explicação sobre o que o texto todo vai falar, qual é o tema central, né? Letra B, apresente um sinônimo. Então, sinônimo é uma palavra que tem um sentido semelhante, um sentido parecido. E aí, qual é um sinônimo para crítico? Olha também o que a frase diz, né? A primeira infância é um período crítico. Então, esse período crítico, eu poderia trocar crítico por que outra palavra sem perder o sentido, sem alterar o sentido? Vamos aqui parafrasear, né? Quando eu troco uma palavra por outra, eu estou parafraseando. Então, nessa nossa paráfrase aqui, que palavra poderia aparecer no lugar de crítico? A primeira infância é um período crítico para o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis. Nenhum de vocês conseguiu encontrar um sinônimo para isso? Para crítico? Vamos pensar agora, então? A primeira infância é um período crítico para o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis. Ele está falando que esse primeiro período, ele é o quê, quando ele fala desse crítico? Difícil. Difícil. Eu também poderia colocar complicado. Também poderia até entrar aqui como delicado, né? Quando eu falo assim, está passando por uma situação delicada, é uma situação difícil, complicada. Depois nós temos o segundo, mas em um mundo repleto de ofertas de fast food e doces. E aí esse repleto aqui? Cheio? Cheio, muito bem. E no terceiro nós temos, para entender a importância da informação agregada, esse agregar aí, está vindo com o sentido de quê? Agregar tem mais de um sentido, né? Mas nessa frase aqui, para entender a importância da informação agregada. Informação mostrada? Como, Carol? Mostrada para entender a importância da informação. Vai estar com o sentido de associada, de ligada, né? Essa vai ser... integrada. Acho que também pode ser usada com o sentido vai prevalecer. Na letra C, nós temos assim, qual o significado da frase em destaque no trecho a seguir? E a frase é uma competição desleal. A verdade é que existe uma pressão muito grande para comer comida processada, industrializada, sobretudo entre as classes sociais menos favorecidas. Esses alimentos são baratos e são práticos, disse o pediatra. É uma competição desleal. Então, competição desleal. De que competição aqui ele está falando? O que é que seria desleal nessa competição? Sobre essa história de comida processada e industrializada. Isso, porque quando ele fala aí dessa ideia de ser uma competição desleal, é porque é muito mais rápido, né? Então, é como se na praticidade, isso, Carol, na praticidade,
esse tipo de comida ele ganha, né, lá na frente, porque a comida mais natural, ela vai precisar de um trabalho maior, de um tempo maior para ser realizada, né, para ser feita. Tanto que se você for ver eu acho que o centro do fast food, né, que são os norte-americanos, eu estava assistindo até assistindo a um filme um dia desses, e a pessoa estava dizendo que tem uma vida tão cheia de tarefas que ela comprava comida. Aí você olhava a geladeira, quando ela abriu assim a geladeira, era só embalagens de isopor com a comida do dia, já tinha certinho o jantar, o almoço. Então, eles buscam muito uma praticidade que está atrapalhando um pouquinho na longevidade, né? Na saúde mesmo. E aqui na letra D, ele pede para que você encontre a alternativa, se ele fala a alternativa, porque só tem uma, que apresenta um pronome relativo. Então, vamos olhar no sentido que eu falei para vocês. Sempre observar a palavra que vem antes. Na letra A, nós temos descobriram que. Na letra B, nós temos, na segunda, né? Diz que. Na terceira, conta que. E na última, linguagem que. Então, qual é a única que a palavra que vem antes não é um verbo? A última. A última. Né? Então, nas outras três, o que é uma conjunção integrante, e só na última é que ele aparece como um pronome relativo. Bia deixou para a gente também fazer a página 56, até a página, deixa eu ver, até a 59. E aqui vai estar falando sobre diário de guerra ou impressões de uma simples menina. Então, quem já leu, quem já viu, né, falando sobre Anne Frank, aqui fala o nome dela completo, né, que é Anneliese Mary Frank, uma adolescente alemã de origem judaica, é autora de um diário que se tornou muito famoso. Ao longo desse capítulo, você lerá vários trechos desse texto. Então, quem já ouviu falar dessa garota, que teve uma morte tão precoce, né? Ela viveu simultaneamente a esse período de Hitler, e ela registrou num diário que na época era um diário pessoal, um relato de caráter íntimo, mas que posteriormente, depois da sua morte, encontraram esse diário, e nele tinha relatos que se tornou realmente algo histórico. E aqui nós temos algumas perguntas, que é, primeiro, o que passou por sua cabeça quando você lê esse título aqui, Diário de Guerra? Quando falar Diário de Guerra, o que é que vem logo assim à nossa mente, antes mesmo de saber que está falando de Anne Frank, que está falando da Que é história algo dela? triste. Isso, de algo triste, né? Forte. Quem já assistiu aí, É algo mais pesado também. Isso. O meu sogro, ele adora filme de guerra. Mas eu tenho toda aquela questão, né? Porque é algo bem forte. Você vê, eu digo assim, eu fico pensando às vezes, como é interessante que alguém luta com outra pessoa, e quando a gente fala do individual, elas não têm problema nenhum com aquela outra pessoa. Às Elas não vezes não sabem nem quem elas estão atirando, quem é, eles só quem estão atiram para matando. todos os Pois lados e tipo, a história de cada uma delas, porque cada uma ali, às vezes, na maioria das vezes, os soldados eles não têm filhos, né? Geralmente são escolhidas primeiras pessoas que são solteiras para se alistar. Mas aí você imagina a pessoa que abre mão da sua família para lutar por sua pátria, mas aquele problema nem é assim tão dela. As pessoas. Sora, é tudo que envolve um negócio chamado dinheiro, sabe? Às vezes é tipo, Pois eles é. estão lutando por dinheiro, e daí eles envolvem várias pessoas que não tem nada a ver, que não sabem nem o que tá acontecendo, tipo, pra nada. E as pessoas, na verdade, que querem o dinheiro não estão fazendo nada, estão sentados só olhando. E aí eu vi uma imagem, não sei se eram alguns baldes cheios de alianças, mas eram alianças dos judeus. Eles tiravam a aliança antes
de ir para o campo de matar. extermínio. Isso, antes de morrer. Então, estava lá, gente, e a aliança, para mim, ela representa o quê? Uma história, né? Uma história que foi deixada ali. Eu não lembro agora qual foi o filme Realmente, porque cada aliança tem uma história de pois é. Exatamente. Isso, tem né, tudo. Carol? Então, é meio que várias histórias deixadas para trás. Pois é. E aí você vê a ideia de Hitler, e Hitler, eu acho que ele representa o lado ruim da persuasão, né? De convencer das pessoas, porque ele tinha um discurso que convencia você a querer matar outras pessoas, e a ideia dele era tornar simplesmente eliminar raças diferentes e tornar algo aí mais padrão, né? Na mente dele ele queria... Só que era uma mente muito perversa, e muitas Na pessoas... verdade, a ideia dele é porque, assim, Sora, teve a Primeira Guerra Mundial, tal, daí a Alemanha perdeu, e ele achava que a culpa da Alemanha ter perdido a guerra eram dos intrusos, entre aspas, né, que eram os judeus. Daí, simplesmente, ele achava que só porque as outras pessoas eram diferentes da raça deles, daí eles tinham que eliminar, tipo, simplesmente assim. Isso, tornar essa raça mais homogênea, né? Tirar essas diferenças. Era raça pura, tipo, eu não lembro, tinha um nome certo, mas eu não lembro. Ariana, exatamente. Então, vejam aí, né, de onde as pessoas que estão, assim, nesse sentido que ele governava, de certa forma, as pessoas, né? Tem também a história do menino do pijama listrado. Esse filme é muito triste, Sora. Isso. Então, você vê que todos os relatos, na verdade, sobre esse período foi algo muito triste, né? Você via crianças que não tem, gente, culpa de nada e passando por uma situação tão complicada de separação, de morte. Só por causa da sua religião, tecnicamente, da sua crença. Diga, Isa. Eu li o livro dessa história da Anne Frank e tem um documentário na Netflix também. É muito bom e é muito lindo, tipo, a história dela, né? Tipo assim, mesmo sendo triste, mas é muito triste também. Isso. Aí no segundo nós temos assim, normalmente um diário, gente, ele é um texto íntimo. Quem interessa somente a quem o escreve. Quais seriam os motivos que poderia levar à publicação de um diário, como foi o diário de Anne Frank? Eu acho que foi porque realmente era algo muito íntimo, era algo de uma pessoa que conviveu ali, literalmente, dentro da guerra. Daí eles queriam mostrar a visão de alguém que viveu e sofreu na guerra. A experiência, né? Tipo, a experiência de vida dela. Com certeza foi isso que levou. Até quando tem uma carta que ela ficou muito conhecida, não nesse período, né? Só ligando a questão do íntimo virar algo público, que foi a carta de Pero Vaz de Caminhas, quando ele escreve tudo que ele viu aqui no Brasil para o rei. E depois de um tempo, essa carta virou algo histórico. Por quê? Porque foi o primeiro texto escrito em território brasileiro. Então, lá estava a descrição. Ele descrevia os índios, ele falava de como os índios se vestiam, de como eles foram recebidos. Ele fala da terra, que tem muita coisa para explorar. Então, é o primeiro texto escrito em terra brasileira. Então, é algo que era íntimo, né? Só interessava a Pero Vaz e ao rei, mas que depois se torna algo público. E a terceira é assim, você consegue imaginar uma adolescente escrevendo um diário que, tempos depois, se tornaria um dos textos mais lidos do mundo? Então, vejam que interessante, às vezes o que você escreve no presente não lhe pareça algo que pode ser tão útil para o futuro. Então, ela escreveu com certeza não com a ideia de que isso fosse se tornar algo tão dissipado depois, mas aí se tornou algo tão importante do fator histórico. Aqui nós temos um trechinho e deixa eu ver aqui. Sofia, lê para a gente, Sofia, por favor, esse trechinho do diário de Anne Frank. Sábado, 20 de junho de 1942. Fiquei alguns dias sem escrever porque queria, antes de tudo, pensar sobre meu diário.
Ter um diário é uma experiência realmente estranha para uma pessoa como eu. Não somente porque nunca escrevi nada antes, mas também porque acho que mais tarde ninguém se interessará. Vocês entenderam. Nem mesmo eu pelos pensamentos de uma garota de 13 anos. Bom, não faz mal. Tenho vontade de escrever e uma necessidade ainda maior de desabafar tudo o que está preso em meu peito. Isso. Então ela aí faz esse diálogo, né, íntimo. Ela fala com um possível leitor, ela diz, quando ela fala de que nem ela mesmo depois vai querer ler. E isso aqui foi criado do Diário de Anne Frank, Rio de Janeiro. Aqui tem a página que esse trechinho se encontra. Na outra página nós temos aqui a imagem do diário e a imagem da autora. E aqui tem esse... Você já ouviu falar em nazismo e em antissemitismo? A história de Anne Frank tem relação direta com esses nomes. Pesquise que relação é essa. Então, depois vocês podem dar uma olhadinha nessa relação que tem. E, Carol, leia esse primeiro parágrafo desse texto, por favor. Daqui, desse daí, Isso, esse texto maior. Anne Frank nasceu em 1929 e morreu em 1945. Era de uma família judia alemã e acabou se exilando na Holanda, quando Adolf Hitler e seu partido começaram a ganhar espaço na Alemanha. Ou seja, em razão da pobreza e do discurso de que os judeus eram a causa dos problemas sociais no país. A família Frank se mudou para Amsterdã. Porém, o nazismo também chegou à Holanda, em 1940. Então, você vê que as pessoas começam a querer, né, ele fala de exilar, que é sair da sua terra natal, procurando uma nova terra em que encontre paz, o sossego que não estava encontrando onde estava anteriormente. Isa, lê para a gente, Isa, esse segundo parágrafo, por favor. Eu, Sora. Isso. Leio sim. A família Frank, como tantas outras famílias de origem judia, sofreu perseguições e restrições, até que, em 1942, Margot, a irmã mais velha de Anne, recebeu um chamado solicitando sua inscrição para trabalhar na Alemanha. Os pais ficaram desconfiados e decidiram se esconder, antes que o pior acontecesse. Isso. Isadora, leia o terceiro. Com a ajuda de alguns amigos, eles passaram a viver no anexo secreto, parte da construção da empresa de Otto Frank, o pai. Em pouco tempo, mais uma família chegou para dividir o espaço e meses depois, mais um hóspede se juntou ao grupo, totalizando 8 pessoas. Os Frank permaneceram no anexo até o dia 4 de agosto de 1944, quando foram descobertos. Então, você vê aí que mais famílias, né, se juntaram a esse grupo. Rafa, lê para a gente, Rafa, o quarto, por favor. É o depois que passaram, certo? Isso. Depois que passaram por Auschwitz, Anne e sua irmã foram levadas para Bergen-Belsen, onde realizavam trabalhos forçados e contraíam febre tifoide. Nem Margot nem Anne sobreviveram à doença, adquirida em fevereiro de 1945, mas não se sabe ao certo a data em que faleceram. Isso. Então, para terminar, diz assim, pouco antes de se exilarem no anexo secreto, Anne começou a escrever um diário. Após o fim da guerra, seu diário, que havia sido descoberto e guardado logo que a família foi presa, foi entregue a Otto Frank, o único membro da família que sobreviveu ao nazismo. Após ler o diário da filha, Otto resolveu publicá-lo, tornando um dos textos mais famosos sobre o período. Então, aqui tem um pouquinho da história do que aconteceu, como a Anne e sua irmã morreram, né? Contraíram a febre tifoide. Agora, agora que você já sabe um pouco da história de Anne Frank, certamente entenderá melhor a importância de seu diário
apresentado aqui de forma adaptada para os quadrinhos, ou seja, em narrativa gráfica, graphic novel, em inglês. Então, diário designa o relato de acontecimentos ocorridos durante as 24 horas do dia. De duas formas se processa o registro dos eventos: por meio do jornal, ou seja, papel impresso publicado todos os dias, ou com certa periodicidade, ou nas páginas reservadas em que o escritor aponta e comenta os fatos principais do seu dia a dia. A segunda modalidade, chamada diário íntimo, é que carrega interesse literário, posto que restrito. Então, eu acredito, né, as meninas têm mais disso, já ter aqueles diáriozinhos, não sei vocês, mas eu tive na minha época com chavezinha. A chave, aquela ali não funciona de nada, né, mas você acha que está guardando ali os maiores segredos da sua vida. E eu até já pedi para que alguns alunos fizessem uma produção com o diário íntimo, e eu falei para eles, não precisa contar coisas que vocês não queiram que eu saiba, porque eu fui ler depois, né? Mas aí, professora, eu estou com vergonha de contar. Então, esse diário íntimo tem isso, né? É uma conversa, querido diário, e você conta como se fosse um amigo mesmo que está ali lhe ouvindo. Então, aqui nós temos o texto 1 e o texto 2. O texto 1 diz assim: 12 de junho de 1942, espero poder contar tudo a você, como nunca pude contar a ninguém, e espero que você seja uma grande fonte de conforto e de ajuda. E na segunda ela diz: querida Kitty, espero poder contar tudo a você, como nunca pude contar a ninguém, e espero que você seja uma grande fonte de conforto e ajuda. Então, aqui nós temos primeiro a imagem, deixa eu mostrar aqui para vocês, N contando, né, os seus segredos, a imagem aí mostra esse contando o segredo, e aparece apenas a silhueta de uma pessoa, que é quem ela nomeia como Kitty. E aqui nós temos na questão, que ele diz que esses dois trechos, eles são idênticos, o texto 1 e o texto 2. Mas ele pede para que você... Ele diz assim, primeiro, os trechos escritos são praticamente idênticos. O que há de diferente na escrita? Então, o que é que nós podemos encontrar aí de diferença? Que no segundo não tem a data e que no primeiro ele não nomeia o diário. Já no segundo ele nomeia. Perfeito. No segundo, né, além de ter a data lá no primeiro, mas o ponto principal aqui é que no segundo ela vai começar a chamar esse diário de Kitty como sendo a sua amiga, a quem ela vai recorrer para contar tudo o que está passando, porque às vezes a gente está passando por um momento e todo mundo mais próximo também está passando, e você fica querendo contar isso para alguém como uma forma de escape, né? De compartilhar com alguém que não viveu para ter um posicionamento diferente ou uma abordagem diferente. Então, foi isso que ela fez. Ela começa a contar para o diário e chama aí o diário de Kitty. Na segunda questão, temos assim: que relação N estabelece com o diário? Cite um trecho que justifica a sua resposta. Então, que relação é essa que ela estabelece com o diário? Vamos tentar encontrar aqui no trechinho. Olha o que ela diz. Querida Kitty, espero poder contar tudo a você, como nunca pude contar a ninguém. E espero que você seja uma grande fonte de conforto e ajuda. Então, que relação ela estabelece com o diário? O que é que ela procura quando ela começa a escrever no diário? Olha o finalzinho da fala dela. O que ela fala, né, como o que ela espera. E aí dá para a gente descobrir qual é a relação. Quando eu vejo isso daqui, ó, uma grande fonte de conforto e ajuda. Esse é o trecho que ele pede, né? Cita um trecho. Esse é o trecho. Então, que relação ela quer estabelecer aí com
com esse diário, que é o ouvinte dos relatos dela? De amizade, intimidade com o diário? E isso não é só alguém que vai ouvir, né? É como se fosse alguém que fosse fazer uma troca mesmo. Então, ela está buscando aí essa relação de amizade, de ter alguém que seja mais que um ouvinte. Na terceira questão, nós temos assim, no segundo trecho do diário, retirado da novela gráfica, quais elementos visuais permitem identificar a relação mencionada na questão anterior? Então, quando eu olho para a imagem, o que é que na imagem mostra? Quais são os elementos dessa segunda imagem aqui que mostra essa relação de amizade, do escape para um momento difícil? A Anne meio que contando pra Kitty, que é um personagem fictício que ela criou para poder contar sobre a vida dela, sobre o que ela estava passando. Isso, então você vê ela sussurrando, né, contando realmente como um segredo, que é a ideia do que o diário passa. O diário passa um relato íntimo, então você vai contar como se fosse para uma única pessoa, que é o diário, então ela conta esses segredos para Kitty. E ele coloca até Kitty, né, como uma imagem toda em preto, porque não é uma pessoa mesmo, mas sim a representação de uma pessoa. Então ele usa aí a imagem, a silhueta, só como realmente essa representação de uma pessoa, que isso aqui na verdade já é uma personificação, né? Ela transformou o diário numa pessoa. E a quarta questão diz assim: você tem ou já teve um diário íntimo? Se sim, comente a importância de seu diário. Caso a resposta seja negativa, reflita sobre a possibilidade de começar a escrever seu diário. Então, aqui é algo bem pessoal, vocês podem aí colocar as respostas de vocês. Mas ele fala, você já teve? Se sim, comente a importância desse diário. Às vezes o diário está atrelado a um momento, né? Como aqui foi o momento que ele passou pela guerra, mas aí poderia ser um momento de uma perda, um momento de uma separação, e aí você usar esse diário para contar algo que você não via uma pessoa para fazer esse relato. E se você não teve, e aí a possibilidade de começar a escrever um diário? E eu acho interessante, gente, porque eu digo assim, quando eu estava no ensino médio, eu pensava em ser comissária de bordo. Então eu disse, o que é que eu preciso para ser comissária de bordo? Eu disse, inglês. Então eu vou fazer um curso de inglês. E comecei a fazer o curso, e ali eu comecei a me apaixonar Na verdade, eu pensei que eu comecei ali, a me apaixonar pela questão de ensinar, né? Eu vi os professores ensinando inglês, e eu dizia, nossa, eu quero fazer isso, eu quero dar aula, eu quero essa troca. Só que quando, depois, né, mais velha, eu encontrei um caderno quando eu tinha acho que uns 13 anos, e eu percebi como eu já gostava de escrever. E aí também eu ficava olhando, dizendo, nossa, como é que eu escrevia isso nessa época, sabe? Uns textinhos assim, tão melancólicos, tão... Mas eu não percebia que desde ali já vinha essa ideia de escrever, de gostar de literatura. Aqui nós temos um outro trecho. Deixa primeiro, gente. Vocês podem falar para mim, vocês que conhecem melhor, eu estou sem lista de aluno, os alunos que não estão hoje na aula, para eu passar para a Bia depois, porque só ela que vai conseguir fazer. Deixa eu fazer assim, eu vou tirar um print da tela aqui, porque eu passo para a Bia os alunos que estavam na aula. Ela pediu para a gente terminar até a página 59. Então, da página 59, só ficou faltando essa quinta questão, que tem esse trecho aqui também. Aí eu peço para que vocês façam isso para a próxima aula. E ele pede que, com base nesse trecho, como você caracteriza um diário íntimo? E aí você com as suas palavras, como é que você descreveria o que é um diário íntimo? Então, tá bem simples a questão, né? Até sem ler o trechinho, a gente consegue colocar, fazer essa síntese do que é um diário íntimo.
Então, a aula está terminando aqui. Foi um prazer estar com vocês novamente, né? Eu sempre estou por aqui olhando. Esse dia até senti falta porque vocês não estavam na escola, então disse, Jéssica, não tem para que eu entrar na aula se não tem aluno aqui. Mas para mim é sempre um prazer estar com vocês, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.